Boa tarde também a você que nos acompanha aqui na Jovem Pan News. E TT, já era esperado, né? Já estávamos ali aguardando uma confirmação do Coritiba sobre a saída do Slimani. Porque como nós já havíamos trazido anteriormente, desde a semana passada, uma permanência do argelino no Coxa era muito improvável. O Slimani que havia comunicado o Coritiba que realmente não tinha mais a intenção de retornar ao Brasil e nem ao futebol brasileiro. Desde a semana passada, clube e jogador já negociavam uma rescisão contratual. Coritiba que num primeiro momento não colocou ali muita facilidade pro Slimani, já que ele não havia informado a diretoria do Coritiba sobre a data da sua reapresentação, e aí a diretoria do Coritiba havia se irritado bastante em relação a isso. Pode falar, Linhares. Teve a ver com a questão contratual de redução de salário dele? Foi essa a causa principal do desentendimento, vamos dizer assim? Oficialmente, ninguém confirma. Mas o que nós trouxemos de informação, já desde você falou, a semana passada, que com o rebaixamento teria uma redução de 50%. Exatamente, é isso? O salário do Slimani, a partir do mês de fevereiro, caía para praticamente a metade. Aí se eu sou Slimani, eu também pego o meu bonezinho e vou embora, né? Eu até entendo por um lado, Linhares, que... Mas ele assinou esse contrato. Quando ele veio pro Coritiba, ele combinou. Mas alguém tinha que ter avisado ele quando ele chegou para assinar que o time já estava rebaixado, mas ele né? Sabia. Ele ficou quanto tempo negociando com o Coritiba, entendendo a tabela e tudo mais. Então, assim, o Slimani já sabia, aquela velha questão. O combinado não é caro. E, sabendo tudo isso, o Slimani, ele acabou assinando com o Coritiba até o final de 2024. O contrato dele iria até o mês de dezembro. E aí ele, desde do início do mês de janeiro, ele estava defendendo a seleção da Argélia na Copa das Nações Africanas, e o Coritiba acabou notificando o jogador, após a eliminação precoce, inclusive, da sua seleção, que se reapresentasse imediatamente. E desde a semana passada, o Slimani não respondia o Coritiba. Eles tiveram essa dificuldade na comunicação, e isso acabou desgastando muito essa relação. Então já era admitido pelas duas partes de que o Slimani não jogaria mais no Coritiba, de que ele não voltaria ao clube e não seguiria, não cumpriria o seu contrato. O que Coritiba e Slimani estavam tentando, inclusive num primeiro momento, o que Coritiba e representantes do Slimani, porque o Slimani sequer chegou a conversar com o Coritiba na semana passada. A conversa com o jogador, ela aconteceu nos últimos dias. Talvez a fase final dessa negociação para a rescisão contratual tenha tido a participação do jogador. Então, assim, já vinha um desgaste muito grande. Eu hoje pela manhã, inclusive, conversei com um ex-dirigente do Coritiba, que me informou que o Slimani já falava em não retornar ao Brasil desde o mês de dezembro. E aí eu tenho um questionamento, porque eu conversei com o próprio Slimani e coloquei isso para ele. Falei, olha, eu conversei com o Slimani nos primeiros dias do ano. Quando surgiu a informação de que o Slimani poderia estar se transferindo para o futebol francês, isso que acabou saindo na imprensa argelina e tudo mais, eu mesmo entrei em contato com o jogador. E o Slimani teve uma postura completamente diferente. Ele falou, olha, é mentira, eu retorno ao Coritiba. Por outras vezes ele já tinha me falado que estava adaptado à cidade, estava adaptado ao clube, e aí ele teve uma mudança de postura nessas últimas semanas. O Slimani muda completamente o seu discurso. Ele passa de um jogador que dizia estar focado, que não se importava em disputar uma Série B do Campeonato Brasileiro, para um jogador que não tinha mais interesse em jogar no Brasil. E aí, essa situação acabou ganhando ali acabou se tornando até uma novela, que hoje de fato acabou chegando ao fim. Coritiba e Slimani chegaram ao acordo. O jogador ele rescindiu o seu contrato, já está assinado o contrato a rescisão contratual, e ele deve seguir para o futebol belga. Tem hoje uma proposta em mãos do futebol belga e realmente deve jogar na Bélgica. Ele já atuou pelo Anderlecht na temporada passada e agora ele está voltando para lá, não para o mesmo clube, mas ele deve retornar agora para o futebol europeu. E a pergunta do Guilherme Dantas, o Coritiba vai receber algum valor com a venda do Slimani?
Então, o que eu conversei com a diretoria do Coritiba hoje, e eles me passaram que foi feito um acordo. Mas eles não iriam revelar valores e nem os termos. Porque, por questões contratuais, o Coritiba não poderia expor essa situação. Até foi um pedido e uma exigência do próprio jogador. O Coritiba deve receber sim, mas também não são valores altos. Valores muito abaixo da multa rescisória do jogador, que era de 10 milhões de reais. Até porque essa multa contava para o futebol brasileiro. E o Slimani, ele parece que, internamente, pelo menos ali o que eles falam nos bastidores, é que dentro desse acordo com o jogador, ele não poderia se transferir para outro clube aqui no Brasil. Isso parece que é um acordo, isso não foi confirmado pelo Coritiba, mas me passaram que dentro desse acordo entre o jogador e o clube, ele não atuaria no futebol brasileiro em outra equipe. O Slimani, que inclusive nos últimos dias recebeu contato do Bahia para jogar a Série A. E isso já é confirmado, inclusive. E aí o Coritiba também, entendendo toda a situação, falou: você pode seguir a tua carreira, a gente faz um acordo aqui, mas você volta para a Europa. Você não vai jogar no Brasil, mesmo que seja disputar uma Série A, que é o campeonato que o Coxa não vai estar disputando essa temporada 2024. Eu acho péssimo pro Coritiba perder o Slimani, para ser bem sincero. Mas claro, a falta de vontade do jogador em permanecer diz muito, né? Então não tem como você forçar um jogador, né, Linha? É impossível você ficar forçando o jogador. Se ele não quer ficar também, né? Vai fazer o quê, né? Não dá nem pra gente brigar e defender ele aqui, né? Não tem como. Eu acho que em termos de valores, em termos de... não vai ser muito, naturalmente, porque é um jogador já de 36 para 37 anos. É um atleta que, para mim, renderia muito numa Série B de Campeonato Brasileiro, assim como poderia render numa Série A com um time bom, né? E ano passado o Coritiba não tinha esse time bom. Eu acho que com esses caras que o Coxa contratou aí, do meio campo, o Matheus Friso, tá? O Matheus Friso é o pai dele, né? O Matheus Friso, o Marcos Friso, que é o pai dele, tá aqui com a gente. Beijo, sempre. Tá aqui, já virou nosso ouvinte. Virou nosso ouvinte. Um beijo especial pro seu Marcos. O Vini Paulista, né? O Arilson é mais de trás, assim, mas o Giovanni Meurer, que jogou lá em Londrina, né? Que, é um cara que tem bola para ser titular também, né? A qualquer momento. Difícil vai ser achar espaço. O duro é que assim... Até o Seba Gomes tá difícil de achar espaço pelo que o Vini tá jogando. Exatamente. Então, assim, você vê que tem opções, né, de reposição muito boas ali, o Guto Ferreira. E eu acho que com esses caras, o Slimani ia ter muita assistência lá para ele fazer gols, né, nessa temporada. Coisa que ele não tinha no passado, caras para municiar. Eram 3 volantões, assim, né? O Sebastião Gomes um pouquinho mais. O Marcelino Moreno jogou muito abaixo também, né? Só você vê, né, Linha? 3 gols dos 4 que o Coxa fez contra o Operário saíram de bola parada. O Coxa não tinha isso no passado. Exatamente. O primeiro gol sai de um escanteio batido, o Rafael Costa também saiu mal, né? Mas aí a bola sobe no Vini, o Vini dá no travessão e o Robson faz o gol. Depois teve o gol do Jean Pedroso, teve o gol de rebote de um escanteio do Friso. Isso. Então, e o Slimani é um cara com um poder aéreo muito bom, muito grande. O posicionamento na área também bom, né? Então, acho que seria um cara interessante para ficar aí, né? E agora o Coxa fica dependente de Edu e do Ebert. O Ebert ainda é muito jovem, ainda vai ter uma maturação. O Ebert, até você vê, domingo ele entrou no lugar do Edu e depois foi substituído pelo Fabrício Daniel, né? Então... Me desculpe o Guto, mas eu não confio no Fabrício Daniel para jogar de 9. Eu acho que ele é um cara mais meia ali para jogar junto com um 9, né? Talvez ele possa tirar mais proveito do Fabrício Daniel, né? E daí será que... Então, mas aí entra um grande ponto. Um ponto talvez que seja importante e a gente possa começar a arquitetar isso. Com a volta do Manga, quem sabe o Robson vire centroavante, será que não? Eu acho que sim, e no esquema provavelmente com 2 atacantes. Eu acho que normalmente com 3. Friso e Figueiredo continuam girando no meio. Eles trocam de posição. Eu acho que sobra pro Figueiredo sair do time. Opinião minha, porque eu acho que o Guto vai manter, vai buscar aquele esquema que ele usava com 3 volantes. Lembra? Que aí talvez ele vá usar Arilson, ser base em condições, e o Vini Paulista. Eu acho que ele não abre mão do Vini Paulista, o Friso mais centralizado. Eu inclusive conversei com o Guto Ferreira. Sem ponto é loucura.
No futebol de hoje? Ou talvez o Vini sendo aquele ponta... Eu assim, com o Manga... O Galarza... Se o Manga voltar, eu acho o seguinte, tinha que investir num centroavante, jogar com o Robson por um lado, o Manga por outro. Eu não sei se o Robson vai continuar com o mesmo aproveitamento de gol jogando ali enfiado entre os zagueiros e tal. Não é muito a dele ali, né? Ele não, assim... Eu não sei que se, hoje... se ele renderia assim, o número de gols que ele está fazendo. O Robson é um cara assim, que ele é muito criticado e tal, mas é um cara que entrega muito. Ele dá passe para os caras fazerem gol. Ele faz os gols, né? Ele é o batedor de pênalti do time. Enfim, eu não vejo assim hoje, nesse momento, o Robson fora do time. Né? Não, eu também não. Manga não joga o Manga não joga também ali nessa posição enfiado no meio dos zagueiros. Não é a dele. Ele é um cara que tem que jogar pelo extremo para, né? E o Manga teria todas as condições